A minha participação aqui se deve ao fato de que eu e Majoli, que é outra procuradora do município de Curitiba, escrevemos um artigo no volume 19 dos aspectos relevantes, esse último que vocês estão recebendo aí. Então, a partir desse artigo, iniciou-se uma procura dos procuradores autárquicos, né, dos procuradores dos institutos de previdência, a respeito de quais as providências que deveriam ser tomadas nesses casos, né, dos procuradores autárquicos, tendo em vista a DPF recentemente julgada. Né. O tema é o tema que está no artigo, no volume 19. Bom, como é que a gente pode entender aqui? Que a gestão dos regimes próprios ela é feita de duas maneiras, né? Ou pelas autarquias, criam-se as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito privado, ou unidades dentro da estrutura organizacional do ente municipal. Né? Essa é a dinâmica que existe, né? A solução que existe para isso. Nas autarquias municipais, então, existe um quadro de pessoal, né? E lá temos a criação, em muitas autarquias municipais, temos a criação de um procurador autárquico, que vai fazer o quê? A representação judicial, extrajudicial e consultoria. E vai também, nesse sentido da consultoria, ele vai dar pareceres, né, sobre contratações, licitação, benefícios previdenciários, além da representação judicial e extrajudicial. E demais atribuições estabelecidas na lei, no caso aqui, que nós estamos tratando do município, na lei municipal. E nas unidades onde não há autarquia, quer dizer, naquelas unidades que são gestoras dentro da estrutura organizacional do executivo, nós temos o procurador do município que vai fazer que vai realizar essas atribuições. Bom, aí nós temos os artigos que são importantes aqui para a nossa discussão, o artigo 131 e o 132. O 131 trata da advocacia, não vou ler os artigos, né, só para a gente situar, a Advocacia Geral da União, e no artigo 132, que ele redige, o artigo é redigido somente para os procuradores do Estado e dos Estados e do Distrito Federal, organizadas em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público, de provas e títulos, com a participação da OAB. Tá? E eles exercem, em todas as suas fases, né, a representação judicial, extrajudicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. E é nesse artigo 132 que situa o chamado princípio da unicidade orgânica da advocacia pública. Tá? Bom, aí a questão do parágrafo único, que é o artigo 41 da Constituição Federal, da questão da estabilidade. Mas o que nos interessa é como esse princípio refletiu, repercutiu nas autarquias estaduais. Né? E o que aconteceu? Nós temos inúmeras decisões, e, aliás, elas estão indicadas no próprio artigo, né? Há lá a ementa de todas essas decisões. O STF declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que criaram cargos efetivos de procuradores nas autarquias estaduais, ou de procuradores de livre provimento em comissão. Então, nessas decisões, vocês vão perceber que ele se reporta ao artigo 132 da Constituição Federal, e nós não estamos lá, né? Os municípios não estão no artigo 132. Quando eu fui membro da Comissão do Advogado Público, lá da OAB de São Paulo, havia muita discussão, já naquela época, 2007, sobre essa questão, se os procuradores municipais deveriam ter essa unicidade, aí, diziam manter essa unicidade. Né? E aí os promotores, já naquela época, já discutiam essa questão dos municípios. Né? Muito bem, mas até então, eu dizia sempre, nós não estamos expressamente previstos, os municípios não estão expressamente previstos no artigo 132, se bem que, pelo CPC, a gente pode entender que nós também exercemos carreira de Estado, né, que é essa questão aí muito séria. Aí.
O que o STF fez? Quais as ressalvas? Ele diz, as consultorias pré-existentes à Constituição Federal, é artigo 69 do ADCT, que ela fica reservada, ele diz, bom, estão antes, foram constituídas antes da Constituição de 88, então devem permanecer, se bem que os cargos serão extintos na vacância e eles teriam atribuição apenas de assessoria e consultoria jurídica sob supervisão da PGE. Então, isso ficou claro nessas decisões. Eles admitiram, né, a existência de procuradores do Poder Legislativo e procuradorias do TCE, junto aos tribunais de contas, né? Mas esses procuradores, como vocês bem sabem, eles fazem a defesa institucional desses órgãos constitucionais, né? A representação judicial é só admitida para a defesa das prerrogativas do Legislativo e do Tribunal de Contas. Mas as ações de natureza condenatória, quem faz a representação é o procurador do município, né? Bom, as universidades, inclusive as municipais, elas poderão ter também procuradores, porque por causa do artigo 207, que assegura a autonomia, né, às universidades, também ali defesa com prerrogativas, a defesa das prerrogativas institucionais. E também o STF admitiu a contratação de advogados para a prestação de serviços jurídicos em situações excepcionais. É o tema 309 da repercussão geral. Muito bem. A partir dessas decisões, nós estamos falando dos procuradores estaduais, mas já houve uma certa insegurança nos procuradores autárquicos municipais. Falou, bom, se há uma inconstitucionalidade de ter um procurador numa autarquia federal para a representação judicial e extrajudicial e também da consultoria, como é que nós ficamos aí? Será que vai ser estendido para nós também, né? Começou esse movimento, né? Bom, os artigos 131 e 132 dispõem sobre carreiras de Estado, sendo que para o município não há previsão constitucional, como eu falei, né? Aí, em razão disso, não sei se você já tem acompanhado isso, mas a nossa Associação Nacional, né, dos Procuradores Municipais, eles conseguiram, né, a tramitação dessa PEC 17 de 2012, né, objetivando alterar o 132 e colocar lá um parágrafo para dizer que também a advocacia, né, pública também é exercida no município, que é uma carreira de Estado, sempre nessa visão, nesse objetivo de dotar as procuradorias municipais como carreiras de Estado, né? E essa foi a intenção. Essa PEC foi super alterada, porque nós temos problemas nos municípios, porque nem todos os municípios têm procuradorias, nem todos os municípios têm um regime estatutário, né? Grande parte é regime seletista, e como você admitir uma carreira de Estado seletista? Não é possível, teria que ter, os procuradores municipais terão sempre que ter essa prerrogativa de serem estatutários, cargos, carreiras, com estabilidade, né? Tudo isso. E nós sabemos que os empregados públicos, a partir da emenda 19 de 98, não detêm mais a estabilidade. Por quê? Porque o artigo 41 da Constituição Federal foi modificado e só lá está previsto o servidor titular de cargo efetivo. Os empregados públicos, a partir dessa de 19, na emenda 19 de 98, junho de 98, passaram a não ter mais estabilidade, né? Então, como admitir um procurador seletista, né? Bom, atualmente tramita essa emenda 28 de 2023. E ela obriga, aí vocês vão ver que o STF, mais adiante eu vou falar sobre isso, o STF não obriga a instituição das procuradorias municipais. Ele só diz que, quando tem procurador, terá que ser concursado, né, e estável, né,
como carreira mesmo. E, atualmente, essa emenda, ela obriga a instituir as procuradoras municipais, mas ela estabelece lá os prazos para a instituição e em relação ao número de habitantes, né? Então, acima de 100 mil habitantes, teria o prazo de 6 anos. 8 anos a partir de 60 mil até 100 mil. E também eles admitem, abaixo desses limites, quer dizer, os municípios pequenos, teria a contratação do artigo 37, inciso 21, que fala da licitação, né? Licitação, dispensa de licitação, enfim. Bom, a PEC ainda prevê a contratação excepcional de advogados ou sociedades para serviços especializados, observado o interesse público. Vejam bem o tema 309 do STF. Assessoria jurídica na vertente da consultoria e defesa em juízo será sempre por advogados públicos, né? Exceção. Então, a questão da defesa em juízo, ou seja, na representação judicial, extrajudicial e consultoria, será sempre por advogados públicos. A questão lá da contratação excepcional, isso bate, né, colide com o entendimento do STF, que ele diz, a exceção para isso, para essa situação, será a contratação de advogados privados para aqueles casos de excepcional interesse público, serviço singular, ou né, seguindo a lei de licitação, quando ela fala das contratações diretas, né? Então, nós teríamos aí serviço singular, inadequação da prestação de serviços pelos integrantes do poder público, cobrança de preços compatíveis com a responsabilidade profissional e valor médio do escritório para situações similares. E coloca todos esses requisitos para que haja essa contratação excepcional de advogados privados. Tá? Bem, então, o que o STF firmou é que não há obrigatoriedade de instituir procuradoria. Vocês vejam que a PEC já está no outro sentido, né? Mais uma vez instituída, será integrada por procuradores concursados e organizados em carreira. Então, quando se fala, então, em carreira de Estado, nós temos o procurador titular de cargo efetivo, ou seja, regime estatutário, né, com direito à estabilidade prevista no 41. Aí eu já falei, né, que os empregados públicos não têm o direito à estabilidade. Ainda, eu pus aqui isso aqui, que não está no artigo, mas é possível que o município, a gente tem, dos 5.500 municípios, acho que mais ou menos 3.000, né, tem regime seletista, mas que nessa situação de instituir procurador, ele teria que submeter esses procuradores ao regime estatutário. E aí, com a recente decisão na ADI 2135, isso seria possível, né? Eu tenho um regime seletista no município, mas, em relação aos procuradores, eles seriam estatutários, concursados, etc., bem dentro da linha do que o STF tem um entendimento, né? E também, eles também teriam direito ao regime geral de previdência, porque essa ADI 235, na medida em que ela diz que não há mais regime jurídico único, né, eu posso e que também eu posso ter um regime estatutário que não é mais obrigatório, né, no sentido de assegurar o regime próprio de previdência para o estatutário, né? O artigo 40 da Constituição mudou, não mais garante isso, né? Quando saiu a emenda 20, garantia ao servidor estatutário o regime próprio de previdência. A partir da emenda 103, vocês podem observar, não tem essa garantia para estatutário hoje, né? Fala lá que é assegurado, não é mais assegurado, que é o regime próprio para o servidor estatutário, mas não é assegurado o regime próprio para o servidor estatutário. Então, vocês podem ter essas situações também. Tá? Bem, aí veio a DPF 1037, e essa aqui fez os nossos corações balançarem, né? Porque aí vem
um entendimento do STF a respeito dos municípios, né? O que se julgou aqui foi o caso de assessores jurídicos cargo em comissão. E aí o Supremo vem com essa decisão, que é obrigatória, é a DPF, né? Impõe-se a todos, né? E, nesse sentido, mas se bem que eu acho que para procurador também será a mesma decisão. Porque o STF, o que ele falou nessa decisão? Ele disse assim, olha, os municípios não estão obrigados a instituir a advocacia pública municipal. Existe uma liberdade de conformação. Mas, criada a Procuradoria Municipal, há de se observar a unicidade institucional. Tá? Ou seja, né, vai ser uma Procuradoria única com representação judicial, extrajudicial e consultoria. A exclusividade, mas aí vem, né, a exclusividade do exercício das funções de assessoramento e consultoria jurídica, bem sim da representação judicial e extrajudicial, feita por procuradores, né, por concursados, né, porque aqui se tratava de cargo em comissão. Ressalvadas as hipóteses excepcionais conforme a jurisprudência do STF, que a gente falou, que a gente vai repetir aqui, quais são, né? Impossibilidade de ocupantes de cargos em comissão estranhos ao quadro da Procuradoria-Geral do município exercerem as funções próprias de procuradores municipais. Parcial procedência, isso foi em agosto de 2004. Pois bem, a discussão é essa. Bom, logo vai ser estendida para procurador autárquico, né? Se não pode o assessor também, se existe uma unicidade, né, orgânica, então essa que é a questão que se está discutindo. E também em razão do posicionamento do nosso Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, que tem entrado com ações diretas de inconstitucionalidade sobre leis municipais e, especificamente, sobre o cargo de procurador autárquico municipal. Tá? Então, vejamos aqui, é isso que nos... Eu coloquei o artigo 69 da DCT para vocês verem qual é a redação do artigo. Ele diz, será permitido aos estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções. Então, como vocês viram que esta daqui é uma das exceções no que tange às procuradorias estaduais, né? Então, as PGEs, né, elas terão, se houver, se na data da Constituição Federal existirem essas consultorias, existiam, né, essas consultorias, que a PGE eles poderão exercer atividade apenas de consultoria sob a supervisão da PGE. Foi isso que foi a decisão, né? Foi nesse sentido que foi a decisão do Supremo. Bom, então nós temos aqui uma ADI, como eu falei, o Ministério Público do Estado de São Paulo está, né, fazendo aí, entrando com essas ações diretas constitucionadas sobre a lei de Santa Bárbara de Oeste com cargos de procuradores autárquicos. E aí, a ação foi julgada procedente, mas ela estabeleceu, por conta da própria manifestação, vocês vão ver, do próprio Ministério Público, estabeleceu uma transição para considerar os cargos em extinção até sua vacância, impedindo que os atuais ocupantes exerçam funções de representação judicial e extrajudicial, mas permitindo a consultoria jurídica sob supervisão da PGM. Perceberam que ele adotou, né, o entendimento do STF. O problema é que os cargos vocês vão ver que há uma diferença aqui, os cargos da autarquia eles foram criados em 2011 e a PGM ela foi estruturada em 2022. Então, são cargos anteriores, né, bem na linha do artigo 69 do ADCT. Né, foram cargos anteriores, a PGM foi criada posteriormente. A partir desse momento, não pode ter cargo paralelo.
né? É o que disse, né, o Supremo. Portanto, aplicando-se as decisões do STF para situações semelhantes do Estado, os cargos existentes antes da instituição da PGM podem permanecer na autarquia até sua vacância, mas no exercício da consultoria sob supervisão da PGM. Tá? Então, assim, no meu entendimento, isso será possível, né, no caso dos demais municípios. Né? Vamos ver agora a manifestação do MP nessa ação. Ele disse, olha, ele foi no sentido que fosse estabelecida uma transição. Ele admitiu, o próprio Ministério Público, a fim de proteção da segurança jurídica, de maneira a considerar os cargos de procurador autárquico em extinção na vacância. Ou seja, não pode fazer, se o procurador se aposentar, não pode mais haver o provimento daquele cargo. E os cargos que estão aí vagos, eles podem ser, inclusive, extintos por decreto, como vocês sabem, né? O presidente da República pode extinguir os cargos vagos por decreto, e os municípios, né, pelo princípio da assimetria, também podem fazê-lo, né? Impedindo que os seus exercícios... Então, assim, não, ele sugeriu a decisão, né, o momento de transição aí, que esses procuradores não podem exercer a representação judicial, permitindo só a consultoria, né, jurídica sob supervisão técnica do chefe da advocacia pública, ou possibilitar, e aqui ele dá, né, ou possibilitar a transferência desses cargos ao órgão da advocacia pública municipal. E aqui é que, mediante lei, claro. Né. Então, aqui é que nós temos esse problema, né, de como será, porque parece que há muitas objeções em nível municipal, às vezes até dos procuradores da Procuradoria-Geral do município. Né? Bom, houve essa ação que tramita lá, essa ação não, é um concurso público deflagrado lá no Paraná, em Araucária, né? E houve uma recomendação administrativa do próprio Ministério Público. Foi aberto o concurso para, acho que, 2 ou 3 cargos de procuradores da autarquia, exatamente a autarquia previdenciária. O que se decidiu, o que ele recomendou? Ele recomendou a suspensão do concurso. Ele falou, suspende o concurso, né, em atenção ao princípio da unicidade institucional, a semelhança dos estados. Né, e o concurso foi suspenso. O prefeito suspendeu o concurso. Né. Se a PGM foi criada posteriormente, aí eu coloco isso, né, se a PGM foi criada depois esses cargos estão vagos, podem ser extintos por decreto. Né, simetria aí ao artigo 84 da Constituição Federal. Bom, eita meu. Esse caso aqui, bom, é esse, depois outro. Né? Esse caso foi muito sério, esse caso. Fiquei impressionada, porque esse aqui foi até cedida essa decisão por uma colega nossa de Tatuí, a Camila, ela me mandou, que é um caso que era uma fundação da saúde de Contagem e que havia lá uns cargos de advogados públicos, né, concursados, etc. e que, nesse caso, foi julgado inconstitucional. Foi uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, foi o ministro Barroso. E o que ele diz? Que foi exatamente a lei municipal fez essa transferência, vamos dizer, que na verdade é uma redistribuição do cargo de procurador de advogado público da fundação, autarquia, para o município. Eles extinguiram a autarquia e fizeram essa redistribuição. E aí foi julgada, em reclamação, o ministro Barroso considerou que havia, na verdade, o que havia era uma ofensa à súmula vinculante 43, que vocês sabem que é quando, né, a pessoa faz um concurso, né, depois para um cargo, e depois, no meio do caminho, é possível chegar, né, então a gente brinca, né, entra como operacional e sai como advogado. Né, antes da Constituição de 88, isso eram feitos concursos internos, isso está proibido pela súmula vinculante 43. Não é possível, cada cargo público tem que ser objeto de concurso público, não pode haver esses aproveitamentos, essas transferências, né, de cargos. Como ele se baseou nisso? E aí ele disse o seguinte,
A ausência de identidade substancial entre os cargos de origem e de destino. De compatibilidade funcional, ele entendeu que não havia a similaridade de atribuições. De similitude remuneratório, era outra a forma, né, o critério de pagamento. E de equivalência dos requisitos em concurso público. Parece que o concurso para advogado da fundação foi um concurso mais fácil, com menos exigências, né? Enfim, foi um caso triste, mas ele considerou inconstitucional este aproveitamento, essa transferência, como queiram vocês, essa passagem, né? E a gente tem visto que, realmente, em outro sentido, quando você extingue uma autarquia, você pode passar os cargos de uma autarquia para o executivo. E aí, eu estou vendo até hoje, tem uma ADI recente, tem um voto já do ministro Dino, que ele diz o seguinte: era uma extinção de uma empresa pública. E ela passou os cargos, né, os empregos, que era seletista, empregos passaram para o executivo. E o voto dele foi favorável, porque ele diz: se você pega a ADI 2135, você até que, bom, ele pode permanecer como seletista no executivo, né? Esses empregos públicos podem permanecer. É apenas uma decisão, né, do ministro, vamos ver o que o plenário decide. Até então, era proibido você passar empregado público para o executivo na extinção de uma empresa pública, por exemplo. Né? Por exemplo, passar correio, os funcionários do correio passarem para o executivo, né? Porque eles são empregados, né? Seletistas. Por quê? Porque seria uma maneira transversa, ao passar, seria uma maneira, você teria que transformar em cargos efetivos, regime estatutário, seria uma maneira transversa de você dar estabilidade. Vocês entenderam bem? É uma explicação nesse sentido. Mas agora, com a extinção do regime jurídico único, você poderia manter empregados públicos dentro da administração pública, né? Direta. Bom, muito bem. Aqui essa reclamação, ela é longa. Bom, o que é redistribuição, né? Porque se fala muito em redistribuição. O município de São Paulo fez transferências lá no passado, nós temos uma lei transferindo os cargos da autarquia IPREM, né? Transferimos, eram vários cargos, foram transferidos por opção, né? Por opção, a pessoa optava por ir para a administração, não havia essa questão em debate, né? Apenas uma questão de conveniência, oportunidade de transferir os cargos do IPREM, de procurador, para o município. Mas eles faziam o mesmo concurso. Nosso procurador, e tanto o procurador do Executivo quanto os do IPREM, faziam o mesmo concurso e era por ordem de classificação. Você era convocado, quer ir para o IPREM? Né? Tem uma vaga no IPREM, era por opção. E aí, por opção, eles passaram também para a PGM. Né? E aí, não foi esse o instituto usado, foi lá que você pega a lei da transferência. Mas, na Lei Federal 8.112, aquela do regime dos servidores, a transferência foi considerada inconstitucional. Então, usa-se o Instituto da Redistribuição. Então, para vocês, os municípios, vocês precisam ver o seu estatuto, o que diz sobre esses institutos, né? Se vocês têm esse Instituto da Redistribuição ou não. Mas, lá no artigo 37 da 8.112, né, que é a do regime do servidor federal, que é o deslocamento do cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, observado o interesse da administração, e aí tem todas ali as exigências do artigo 37, eu não vou falar, né? Ali, o parágrafo 3º prevê que, nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento. De qualquer forma, não pode ficar em disponibilidade remunerada. Né? Bom, conclusões. Aí eu fiz aqui umas conclusões que vão ser para debate. Né? Foram as conclusões da Magadar. Não estão... Bom, eu concluí o seguinte. Primeiro, o seu município tem PGM? Quando ela foi instituída? Né? Segundo, o cargo de procurador
da autarquia. Quando foi criado, forma de provimento, os requisitos do cargo, as atribuições, houve concurso, conteúdo programático do concurso, foi o mesmo do procurador da PGM, lá do município, né? As fases, a entidade realizadora, a remuneração. São todos, né, aspectos aí que vocês deveriam definir. Verificar a possibilidade de permanência do cargo, caso tenha sido criado antes da instituição da PGM. Aí, é uma interpretação aí que vocês fariam conforme a decisão proferida na DPF 1037 e artigo 69 do ADCT. Era anterior, então não pode ficar, só que aí, né, teria que ficar somente com as atividades de consultoria. A representação. Acho complicadíssimo, porque se for, aquele que está ajuizou uma ação em face do IPREM, né, geralmente o nosso servidor, né, que está aposentando, ou aposentado, enfim, se ele ajuizar uma ação, ele pode declarar que a representação é nula, porque está sendo, né, exercida por quem não poderia exercê-la, né? Com todas as repercussões nesse sentido. Por isso que é perigoso a gente estar aqui sugerindo a permanência como está, né? Porque pode vir aí, né, um advogado que vai suscitar isso, né? Então a recomendação, uma edição de lei transferindo ou redistribuindo, né, a representação judicial e extrajudicial à PGM. Aqui seria transferindo mesmo a atribuição, né, e permanecendo a consultoria sob supervisão da PGM e extinção do cargo na vacância. Isso é importante, né, não pode ficar provendo, né, fazendo concursos para provimento do cargo. Se criado depois da instituição da PGM, aí é lei redistribuindo o cargo à PGM ou vinculação institucional à PGM, né? Quer dizer, vai fazer só a consultoria, a representação vai ficar, aqui no caso, vai o cargo e o titular, desculpe, o cargo titular vai para a PGM, né? Ou fica vinculado institucionalmente à PGM. Esse vai, quer dizer, vai assim, a situação jurídica dele, né? A física, ele pode ficar na autarquia, então ele terá apenas uma vinculação institucional com a PGM, mas administrativamente ele vai ficar ali na autarquia, né? O procurador, aliás, ele exerce isso, né? Quando eu era procuradora, eu por exemplo, era nomeada como assessora da Secretaria X. A minha vinculação era com a PGM, eu estava vinculada institucionalmente, mas as atribuições seriam aquelas, meu chefe era o secretário, né, administrativamente, mas institucionalmente o procurador. Tanto é que, quando o procurador do município, a nossa lei é assim, quando o procurador ele sai de qualquer lugar onde ele está prestando assessoria, ele volta para a PGM, porque a PGM é o órgão de lotação dele. Entenderam? Então, é isso. Aqui, acho que eu terminei, finalmente. Obrigada, gente. É por aqui. Agora, nós vamos debater aqui com vocês. Quem que vai apresentar? Você quer apresentar? Define. Pode? Doutora Magadar, muito obrigado pela exposição desse assunto tão importante e tão discutido, né? Eu não tinha, para ser sincero, doutora, a noção das dificuldades pelas quais passam a grande parte dos municípios do nosso país dentro do que foi decidido na DPF 1037. Eu sou do município de Mogi das Cruzes, município que dista 60 quilômetros de São Paulo, 30 quilômetros do litoral, uma população de 450 mil habitantes, censo de 2022, 465 anos de existência, com um instituto de 20 anos, não é? Que tem como vinculação os nossos segurados ativos, os nossos beneficiários, que são os aposentados e as nossas pensionistas, num total de 7 mil servidores
ativos, aposentados e pensionistas. O município de Mogi das Cruzes vem se aprimorando de acordo com os anos e muito depende do apoio e do assessoramento, tanto da entidade representativa em nível nacional, que é a ABPEM, bem como também da APREPEM, da APPREM. E nós tivemos aí recentemente uma ajuda da doutora Magadá e da doutora Marjorie, num assunto também muito discutido, insalubridade, periculosidade, que conseguimos equacionar graças ao apoio de vocês. Meu currículo foi exposto, e muitos de vocês devem estar se perguntando, militar, policial militar, Academia do Barro Branco, o que tem a ver com a parte previdenciária? Eu sou beneficiário da SPPrev, desde 2018, a partir de então, assumi a minha condição na prática de advogado. Então, advogo há quase 9 anos, e parte das minhas atuações ligadas à questão previdenciária. Nessa nova assunção da gestão, no município, fui convidado a assumir a frente do Instituto Previdenciário de Mogi das Cruzes, que pensei eu, né, um advogado que já atua na parte previdenciária, tendo RBPS também no polo contrário, iria encontrar algo conhecido, fácil de lidar, quando percebi que não era nada disso. Era um mundo extremamente complexo, com problemas diários e antigos, né? Em constante discussão, em constantes aprimoramentos, e sempre na busca das melhores soluções. E eu percebi que os RPPS estão muito unidos nesse sentido. Os RPPS de municípios vizinhos se conversam, discutem, porque os assuntos sempre são os mesmos, as dificuldades muito parecidas. E, nesse contexto, também agradeço a participação e a ajuda do pessoal de Itaquaquecetuba, né, a Giovana, o Evanildo, que também nos ajudou e nos ajudam bastante nesse processo de aprimoramento. Então, a doutora Magadá expôs essas questões jurídicas, né, a DPF, o assunto mais recente, tudo isso que ela falou foi o que Mogi das Cruzes, o RPPS de Mogi das Cruzes, o Instituto Previdenciário, o IPREM, ele operacionalizou. E fomos até um pouco além, e eu vou pedir até para a doutora Magadá, se estiver aqui ainda presente na palestra, me ajude, digamos assim, a explicar o que aconteceu. Porque nós fomos aos extremos, diretamente aos pontos, né? O tema procurador de autarquia, previdenciária, esses são os assuntos a serem expostos e discutidos na data de hoje. Aspectos relevantes da sua manutenção ou transferência para as procuradorias municipais. Então, a Procuradoria do Instituto Previdenciário de Mogi das Cruzes, eu peço para que vocês prestem atenção na data, e aí então entra o primeiro ponto conflitante que deve ser explicado, mas ocorreu em Mogi das Cruzes. A Procuradoria do município de Mogi, do IPREM, foi criada pela Lei Complementar 77, de 20 de dezembro de 2010. A função exposta da Procuradora na Lei 35 de 2005, complementada por esta lei, é de assessorar o diretor superintendente nas decisões referentes a assuntos técnicos, jurídicos e administrativos. E o outro ponto é executar as atividades de serviços gerais e de apoio ao diretor superintendente. Aí a gente já começa a entender que não houve uma definição clara da atribuição do procurador. Aqui nós temos assessoria técnico-jurídica e administrativa e executar atividades de serviços gerais. Quais seriam essas atividades de serviços gerais? O que trouxe prejuízos e dificuldades à nossa única procuradora. Como disse a vocês, um município de 450 mil habitantes, uma procuradora de IPREM, para poder cuidar de mais de 7 mil servidores. Diretamente mais 2 mil.
Então, a composição do Instituto Previdenciário de Mogi das Cruzes no que diz respeito à Procuradoria, até junho deste ano, quando houve a unificação, nós tínhamos uma procuradora que trabalhava 20 horas. Foi esse o quadro que eu me deparei quando assumi a função de diretor superintendente. Uma procuradora, a doutora Magadar conhece, a doutora Lília, uma pessoa maravilhosa, espetacular, estudiosa do assunto, interessada nas questões, mas extremamente desgastada no cumprimento da sua obrigação, que eram várias. Quais as atividades, muito embora 2 pontos genéricos constantes como atribuição dela junto à Procuradoria, junto ao IPREM, ela analisava parecer e dava pareceres de benefícios previdenciários, análise e parecer do abono permanência, representação legal em processos judiciais, como isenção de imposto de renda, instituição e revisão de benefícios. Só exemplos, alguns exemplos. Análise e parecer em processos de compras e licitações, fora os consultivos, vários outros consultivos. E as cobranças de verbas residuais, não sei se vocês que representam os institutos do Estado enfrentam essa questão, mas nós, como disse, muito embora há 20 anos, trabalhamos com papel. Os nossos processos são todos físicos, né? E, por conta disso, quando falece um aposentado, demora-se muito na comunicação, demora-se 3, 4, 5 meses, quando nós vamos descobrir que existe uma verba residual, não a pagar, mas sim a receber. As desvantagens que nós enfrentamos no dia a dia com uma única procuradora no Instituto Previdenciário de Mogi. Um grande número de demandas judiciais e processos administrativos que determinavam, lamentavelmente, dado ao grande volume, a definição de prioridades, e impossibilitando os estudos mais aprofundados, gerando atrasos e até prejuízos ao próprio Instituto. O segundo ponto é o comprometimento da segregação, né? Exercício de atividades de ordem técnica pelo fato da estrutura deficitária. Então, nós tínhamos aqui uma procuradora não atuando específica e exclusivamente na questão jurídica. Estava também exercendo funções técnicas, o que ainda mais onerava a sua atuação. E também o comprometimento da autonomia, independência profissional e convicção técnica. Sempre defendi que o procurador, entre aspas, não me entendam mal quando eu disser isso, eles precisam ser blindados. Eles precisam ser protegidos de forma que lhes sejam garantidos efetivamente essa autonomia e independência profissional, evitando-se influências externas para poder beneficiar grupos ou pessoas. E esse é o dia a dia do procurador dos municípios que, em regra, não possuem uma organização robusta neste campo. E aí houve a unificação. A Procuradoria do município, geral do município, foi criada pela Lei 7078, de 5 de agosto de 2015. A Procuradoria do IPREM foi criada em 2010 e a PGM criada em 2015. Olha, a doutora Magadar acabou de citar esse exemplo aqui. Então, houve a unificação das procuradorias, que nós temos uma PGM e nós temos 2 autarquias. Autarquias que cuidam de águas e esgotos e o Instituto Previdenciário de Mogi das Cruzes, o IPREM. Então, houve a unificação, onde a PGM, ela acabou, doutora, absorvendo os 3, na verdade, são 3 procuradores que se somaram ao já robusto corpo jurídico da Prefeitura, da Procuradoria-Geral do município. O fundamento é o acordo do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 1037, de 8 de agosto de 2024, que instituiu aí o tão comentado e tão discutido
princípio da unicidade institucional. E assim ficou o organograma, né, a PGM, atendendo, defendendo, representando legalmente o município, a prefeitura, o SEMAI e o IPREM. A Procuradoria-Geral do Município, ele tem como composição, e lá são 40 horas semanais dos nossos procuradores. Procurador-Geral do Município, o Subprocurador-Geral do Município, temos o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município, que é composto por todos os integrantes do quadro. Como procuradores do contencioso, nós temos 10 procuradores do contencioso. E nós temos aqui na Procuradoria do Consultivo 3 procuradores, Procuradoria de Assuntos Fiscais Tributários são 6. Então são 21 procuradores da Procuradoria-Geral do Município. Como atribuição, após aí a Lei Complementar 194 de 25, abarcando as autarquias nas suas atividades, né? Então, representar o município e suas autarquias em juízo, ali na Lei 35, na Lei do IPREM, com relação à autarquia, definir apenas assessoria técnico-jurídica, e aqui as definições são muito claras. Representar o município e suas autarquias junto ao Tribunal de Contas do Estado, ressalvadas apenas as atribuições do prefeito, diretor-geral do SEMAI e diretor superintendente do IPREM, do Instituto Previdenciário de Mogi das Cruzes. Exercer as funções de consultoria jurídica do município e suas autarquias. Exercer com exclusividade as funções de consultoria jurídica do município e suas autarquias. Prestar preferencialmente assessoramento técnico legislativo ao prefeito, diretor do SEMAI e diretor do IPREM, analisando e emitindo pareceres e minutas de leis e decretos. Quando se discutia a possibilidade da edição de uma lei, discutir um assunto para poder estar normatizando o Instituto, doutora Magadar, não que não houvesse uma vontade, mas eu percebia a carga, né, pesada que carregava a nossa procuradora, impedindo, por vezes, como disse, se aprofundar em assuntos que poderiam estar rediscutindo definições de primeiro e segundo grau que vinham em prejuízo à própria autarquia. Hoje já não mais. Executar os serviços de ordem jurídico-administrativa e judicial relativos à aquisição e alienação de bens e à defesa do patrimônio do município e de suas autarquias. Promover a inscrição, a gestão, o controle, a cobrança extrajudicial da dívida ativa do município e suas autarquias. Nós tínhamos também dificuldades nesse sentido. E, destacando aqui a importância do parecer da Procuradoria, está nesse parágrafo único do inciso 15. Compete também à Procuradoria-Geral a defender em juízo e nas esferas administrativas e controladora as autoridades e os servidores públicos que, em razão de atos praticados com estrita observância às orientações elaboradas pela Procuradoria, né, defendê-los em contenciosos. Quais foram as vantagens constatadas com essa unificação? Nós temos um maior número de procuradores, possibilitando um aprimoramento nos conhecimentos e na melhoria do tempo-resposta das demandas, né? A segregação do consultivo e contencioso, que antes eram concentrados numa única procuradora, e são digamos assim, frentes muito numerosas, possibilitando um estudo aprofundado e ações na busca de mitigar prejuízos. Uma definição e estratégia de um único corpo, não é, jurídico, para poder defender os interesses da administração direta e de suas autarquias, dando eficiência e eficácia em suas ações,
independência profissional, científica e de convicção, não tendo influências externas, e atuação exclusiva em questões jurídicas. Foram essas as vantagens observadas com a unificação que se deu no mês de junho deste ano. E nós temos aqui em fase de transição. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas você prefere um monte de procurador ou um procurador que conheça bem do assunto? Lógico que nós preferimos os dois, né? Preferimos vários procuradores com conhecimento aprofundado do assunto a ser tratado, que hoje ocorre no município de Mogi das Cruzes. Doutora Lília, que atuou por mais desde 2010 na condução dos trabalhos jurídicos do Instituto Previdenciário, está em constante conversa, contato com os advogados públicos e procuradores do consultivo, que são 3, bem como com os técnicos do próprio Instituto, na busca de aprimorar os conhecimentos e estar conduzindo aí, dar maior fluidez às nossas necessidades. E também foi a instituição do parecer jurídico referencial, não sei se já é de conhecimento dos senhores, até conversamos acho que alguém conversou com a doutora, sobre a possibilidade da utilização desse parecer jurídico referencial, que na verdade é um checklist que o administrador ele cumpre com a orientação de desse parecer jurídico referencial, e havendo o cumprimento do checklist, não há necessidade da análise por parte do procurador. Em assuntos relativos a compras e licitações, é algo corriqueiro, é algo, se for de baixa complexidade e envolver menor valor, é o que nós fazemos em Mogi das Cruzes. Agora, a parte previdenciária que se discute, né, doutora? Então, é um ponto também que estamos trabalhando e estamos desenvolvendo aí ideias na busca das melhores soluções, e foram essas as contribuições que eu poderia estar dando nesse evento de hoje. Agradeço pela atenção. Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Reis, lá do Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo. Eu sou o diretor superintendente adjunto lá. O Marcelo Galhardo é o diretor superintendente e me colocou aqui com essa atividade, né? Essa é a nossa cidade, São Bernardo do Campo, ali na imagem. É uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo. Para quem não conhece, são cerca de 810 mil habitantes. Fica na região do ABC, uma região aí bastante conhecida pelas empresas automobilísticas, tá? Moveleiras também. Vou encostar aqui nesse canto, que eu acho que aqui fica melhor para mim. Tudo bem aí, senhor cinegrafista? Tudo ok, né? No nosso Instituto de Previdência, nós temos 13 mil servidores ativos do município vinculados ao nosso instituto e 8 mil são aposentados e 2 mil pensionistas. Então, nosso universo aí são cerca de 23 mil segurados aí que nós trabalhamos num número de 20... Agora 30, né? Nós estamos em 30 pessoas. Conseguimos melhorar esse número. Então, a convite da PEPREM, a quem já de antemão agradeço, a Cirleide, ao Daniel, a Magadar também por nos convidar. Neste artigo que está escrito aí no livrinho que os senhores receberam hoje, no 19º volume, né, Magadar? Lá no artigo 14, página, se não me engano, é a 356, que vai trazer esse assunto aqui que nós estamos abordando hoje. E um dos exemplos que é dado nesse material é um exemplo de São Bernardo do Campo. Quando a gente fala de exemplo, não significa que é um modelo que deve ser seguido, mas sim uma alternativa
que se demonstra. E aí, na sua realidade, no seu município, até porque esse modelo que eu vou apresentar aqui para os senhores, nem todo o processo dele, nós que estamos hoje lá na gestão desse Instituto de Previdência, nem todo o processo a gente acredita que deveria ter sido desta forma. Então, eu vou te mostrar aqui uma parte deste processo, mas nem tudo aquilo a gente está defendendo que ele deva ser desta forma. E aí compete aos senhores nos seus municípios, aos prefeitos, com os exemplos que têm, encontrar a solução para cada um dos senhores. O nosso instituto foi criado no ano de 2011, lá em setembro de 2011, com a Lei 6145, e essa lei ela trazia aí uma estrutura administrativa para o SBC-Prev, o quadro de cargos, o sistema de ascensão funcional, o custeio do RPPS, o conceito da segregação de massa, que a gente passa a implantar a partir desse momento, e os regramentos para a concessão dos benefícios previdenciários, que antes da reforma da Previdência, nós fizemos em 2019 também a nossa reforma da Previdência, mas ele estava nessa lei ordinária, todo o regramento. E aí, em relação à estrutura administrativa, a gente tinha uma estrutura anterior à Procuradoria, que era a diretoria jurídico-previdenciária. Então, a gente tinha essa diretoria lá, que ela tinha algumas atribuições. Aliás, o requisito para o provimento desse cargo era de livre nomeação, de alguém com habilitação em direito, registro e com inscrição na OAB. Era um cargo em comissão, então, e ele tinha algumas atribuições, entre elas a questão de orientar, despachar, da representação do Instituto em juízo e fora dele, o acompanhamento dos andamentos das ações, a consultoria também era feito aí pelo diretor. Junto ao diretor jurídico previdenciário, o que nós tivemos lá em 2018? Uma ação direta de inconstitucionalidade para este cargo. Então, o Ministério Público ingressou com essa ação, trazendo para a gente, em face da expressão diretor jurídico previdenciário. E aí eles traziam duas questões, que as atribuições do cargo não poderiam ser em comissão, porque elas eram atribuições técnicas, eram atribuições de necessidades executórias e profissionais, portanto, nada tinham a ver com os cargos de chefia, direção e assessoramento próprios ali para o comissionamento, como traz a Constituição. O segundo ponto que eles traziam é que a atividade da advocacia pública, tendo o município já instituído procuradoria e tudo, já muito anterior à criação do Instituto, que ela seria a representação judicial e extrajudicial reservada a profissionais recrutados pelo sistema de mérito. Então, pelo concurso público, ingressando aí junto à municipalidade ou ao Instituto. Ainda não se tinha essa discussão. Lá do acórdão da ADI, que é de 22 de agosto de 2018, acho que no próximo slide vai mostrar, esqueci de colocar nesse, o que aparece lá no relatório? Então, não é, pois, a nomenclatura do cargo que vai revelar se ele deve ser provido pelo sistema de mérito ou ser ocupado por servidor comissionado, mas sim as atribuições que são conferidas a esse cargo. Então, eles trouxeram isso para a gente. O cargo de diretor jurídico previdenciário ele revelava uma natureza técnica e profissional, descaracterizada a excepcionalidade exigida para os cargos em direção, chefia e assessoramento. Então, esta parte, o judiciário já entendeu que ele era passível de inconstitucionalidade, porque não era abraçado, recepcionado pela nossa Constituição estadual, nesse caso aqui. Contudo, isso é anterior a essa arguição de descumprimento de
preceito fundamental que a gente está discutindo aqui, a necessidade de recrutamento de tal profissional pelo sistema de mérito, o entendimento deles é que, pelo simples fato de exercer atividades típicas da advocacia pública, ele não vislumbrou inconstitucionalidade naquele momento. Então, ela foi parcialmente, né, foi em relação à expressão, ao cargo, mas em virtude das atribuições, e não por ser executada por um cargo em comissão. Então, ele coloca no final que é inexigível ao município seja imposto o modelo de estrutura da advocacia pública adotada pelo Estado. Aí a gente tem lá em 2018, na sequência disso, a criação da Procuradoria autárquica, com o objetivo de representar o Instituto em juízo, com consultoria e todas as funções próprias da advocacia pública. Ele traz, então, o quadro de cargos, traz as atribuições da Procuradoria, também na nossa lei, e colocando a questão da autonomia na condução das atividades. Ele traz lá, que está escrito no artigo 72A, e por servidor que não integre o quadro de procuradoria autárquica, ele veda a realização de qualquer competência própria da advocacia. Por outro lado, ele coloca que a Procuradoria-Geral do município, por meio do gabinete do procurador, exerceria ali uma função de controle e com uma função também de dirimir divergências que pudessem ocorrer entre a Procuradoria Autárquica e as diretorias do Instituto de Previdência. Uma outra ação que a gente teve aqui, e aí essa é uma daquelas que eu falo que nós não faríamos, mas houve uma alteração na denominação. A gente tinha um cargo de assistente jurídico lá junto nesta diretoria, e houve uma alteração na denominação do cargo. Então, assistente jurídico, manteve-se a quantidade, manteve-se o vencimento, o requisito para provimento e atribuição. E aí, no estudo e todos os argumentos utilizados, essa alteração, então, do assistente jurídico para o procurador autárquico. Então, quando construíram isso, demonstrou-se ali que não havia incompatibilidade com a súmula 43, porque foram mantidos os requisitos, as atribuições, tudo lá. E houve, então, a extinção desse cargo de diretor jurídico, e aí a gente passa, então, a ter a Procuradoria Autárquica, que, nesse momento, então, representava o Instituto em juízo e fora dele, trazia o exercício de funções de consultoria do Instituto, atuavam com autonomia na condução das atividades, estava vedada a realização de competências da advocacia pública por servidor que não integre o quadro da Procuradoria Autárquica, e o gabinete tinha atribuição de dirimir aí essas divergências que ocorressem entre as diretorias e a Procuradoria Autárquica. E a Procuradoria, que inicialmente estava subordinada ao diretor superintendente. Então, todas as questões de subordinação, de chefia, eram relacionadas ao diretor superintendente, não ao procurador-geral nesse momento. Aí, em 2021, a gente tem uma reestruturação da carreira, da Procuradoria. Então, ela fica vinculada, e aí esse é um exemplo daquele que a gente traz, é um exemplo de vinculação, ela fica vinculada à advocacia pública do município. Então, ela reestrutura a Procuradoria e traz esse vínculo ao sistema de advocacia pública. A representação judicial e extrajudicial passa a ser exercida pela Procuradoria-Geral do município. Então, eles agora vinculados, essa representação, então, fica pela ordem da Procuradoria-Geral do município. O cargo de procurador, então, esses cargos, o cargo não, né? Os cargos serão extintos na vacância. Então, a partir da vigência dessa lei, não ingressam mais procuradores autárquicos. Nós temos 2 procuradores, eles continuam lá, mas isso, então, entrou na extinção, vacância.
E com a extinção da vacância, os serviços serão prestados pela Procuradoria-Geral do município e a nossa lei, nesse parágrafo único do artigo 3º, traz duas possibilidades. A primeira é que os serviços serão prestados diretamente pela Procuradoria-Geral do município ou por designação para atuação na Procuradoria Autárquica. Então, ele diz, ou você vai usar esta estrutura que já existe, então, hoje a gente tem uma estrutura, até houve uma reforma administrativa recentemente, uma estrutura robusta ali, ou a gente vai designar esta pessoa para atuar diretamente aí junto ao Instituto de Previdência. Essa pessoa, essas pessoas. De antemão, as considerações que eu trago, a gente entende que esta segunda alternativa ela é mais benéfica e mais protetiva ao Instituto de Previdência, né? A gente tem um município, como eu disse para vocês, um grande município, onde eu tenho 85 mil alunos, você tem uma população muito grande, então a Procuradoria-Geral recebe um número de demandas gigantesco. E a gente entende que, resguardadas as proporções de outras áreas, mas para a gente atuar, para o procurador ou qualquer servidor, atuar no Instituto de Previdência, você precisa estudar e estudar bastante. A gente precisa de uma especialização que a gente não encontra isso por aí. É fazendo, é vivendo, é estudando, é realizando isso que nós estamos aqui fazendo. Então, a gente entende que esta pessoa, ou este grupo de pessoas, precisa estar imerso, sim, no Instituto de Previdência. Os senhores devem ver isso nos seus municípios, não imagino que seja diferente, mas a gente tem a Justiça Estadual decidindo questões de aposentadoria, de benefícios, e, às vezes, assim, totalmente contrárias àquilo que traz a legislação própria disso, porque a Justiça Estadual não é especializada nisso. É muito diferente quando a gente pega alguma coisa que vem da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Assim, salvo melhor juízo, mas a gente faz essa leitura lá. Tem algumas questões que aparecem. Quando a gente vai fazer uma defesa, um subsídio, a gente parece que fica assim, tem que ser muito cuidadoso, contar a história, porque nada está subentendido, né? A gente sente muito essa dificuldade, eu imagino que os senhores também. Então, essa segunda opção, a gente considera que ela é mais protetiva ao município, ao Instituto. Uma outra questão, lá ainda de 2021, foi a simetria à Procuradoria Municipal. Então, ele trouxe os mesmos direitos, os mesmos deveres, garantias, proibições e impedimentos. Ele fez toda a referência à carreira da Procuradoria Municipal, que é na Lei 4804 de 1999. Uma outra questão é que a direção, então, desta Procuradoria Autárquica, agora na extinção vacância, ela é exclusiva da Procuradoria-Geral do município. Então, todas as questões que envolvem estágio probatório, avaliação de desempenho, ela é realizada não mais pelo não mais pelo superintendente, mas pelo Procurador-Geral do município. Aí a gente tem uma outra lei de 2022, então as coisas foram feitas aos poucos, né? A gente não consegue embarcar tudo de uma vez. Os procuradores, então, têm as mesmas atribuições e ficam asseguradas aqui aos procuradores autárquicos isonomia e paridade de vencimentos. Então, os senhores lembrem, lá em 2018, quando eu mostrei o quadro, que, quando houve a mudança na denominação, foi mantido os vencimentos. E os vencimentos do assistente jurídico eles eram inferiores ao dos procuradores. Então, houve aí também essa isonomia em relação aos vencimentos. Uma outra questão que aparece aqui é o sistema de ascensão funcional. Então, a evolução funcional dos nossos procuradores autárquicos, ela seguia a evolução funcional geral, própria para todos os servidores, comum a todos.
Com essa lei aqui de 2022, eles passam também a ficar enquadrados no sistema de progressão dos procuradores municipais. E com uma observação, a própria lei vai trazer, sem prejuízo à aplicação pretérita desta lei. Então, quando a gente aplica, a gente vai retroagindo os efeitos dela aos procuradores, de forma que fique equiparado aos municipais. Um último caso aqui deste nosso cenário foi referente aos honorários. Então, nessa mesma lei nossa, de 3 de fevereiro de 2022, a lei dizia que ficava assegurado aos procuradores autárquicos o recebimento de honorários em conjunto e indistintamente, ou seja, os honorários do município, junto com os honorários do Instituto, rateado para todos. Mas aconteceu algo que, em menos de 2 meses depois, houve uma expedição de uma nova lei, onde ela diz que o recebimento de honorários advocatícios nas causas em que o SBC-Prev for parte vencedora. Ou seja, novamente, cada um ficou com o seu pedaço, né? E aí a gente entende um pouquinho, há uma diferença muito grande entre os honorários do município e os honorários da autarquia, né? Não preciso entrar nem nestes detalhes. Então, nós voltamos aqui a cada um ficar com a sua parte. E assim seguimos. Para as nossas considerações finais aqui, entre as questões que nos foram apresentadas aqui, a gente, entre dificuldades e facilidades enfrentadas nesse processo de alteração legislativa, a gente traz como positivo a disposição do governo em realizar a alteração. Então, esse é o primeiro passo para qualquer, parece óbvio e redundante, mas a relação com o governo para a gente conseguir implementar leis. A boa entrada no legislativo, tanto da Procuradoria quanto da Superintendência. Então, a gente foi lá debater, apresentar outras coisas que também tinham nesse projeto de lei. É claro, o engajamento dos procuradores autárquicos, bem interessados também nisso. E, como pontos aí de dificuldades, aprovar as alterações necessárias em uma única vez. Isso é bastante difícil, porque envolve questões orçamentárias, políticas, então a gente vai negociando ali aos poucos, mas a gente quer já implementar tudo de uma vez. Algumas posturas individuais pouco receptivas ao projeto, então a gente teve algumas lutas. Eu ia colocar aí que a dificuldade foi o ego das pessoas, mas eu achei que não era muito técnico, aí eu pus no GPT uma outra forma de escrever isso, mas em resumo é o ego das pessoas que ficam, alguns ficam bem feridos. E outro ponto de dificuldade são poucas referências de processos semelhantes de alteração legislativa. Então, quando a gente tem esse momento de poder ver como é que o vizinho está fazendo, a pessoa de uma outra cidade ou de um outro estado, em outros encontros, acho que ajudam a gente a pensar nos nossos modelos, nos nossos jeitos, para ou fazer semelhante, ou ver um caminho, ou um caminho a não se seguir, né? Na prática, a gente lida, eles não estão lotados fisicamente no Instituto de Previdência, os nossos procuradores autárquicos, mas nós nos comunicamos o dia inteiro com eles, com as demandas. Isso acho que é melhor que se estivessem lá. Isso funciona muito bem. A gente tem situações que a gente precisa do procurador-geral, porque a gente diverge e discute bastante, especialmente em algumas compras. As questões de benefícios, essas são muito mais pacíficas, que todo mundo tem o mesmo entendimento ali. Mas, diversas vezes, a gente aciona ali o procurador-geral nestas questões. Na prática, parece que não houve a modificação na lei, porque a gente ainda demanda diretamente ali ao procurador autárquico, até porque o procurador-geral tem N outras demandas, né? Mas quando são alguns assuntos
ou assuntos novos, ou assuntos mais complexos, a gente já começa pelo procurador-geral. Então, a distribuição das atividades de assessoria jurídica lá no RPPS, ela fica... Então, todas as demandas, hoje, que são em face do Instituto de Previdência, elas são trabalhadas pelos 2 procuradores. A gente não tem uma divisão, não tem um contencioso e um consultivo lá na Procuradoria Autárquica, como tem na Prefeitura, mas, tacitamente, nós temos uma organização de que alguns temas a gente trabalha com este procurador, outros temas, mas isso é pela facilidade e a dinâmica já do nosso costume de trabalho. Mas, na nossa lei, as atribuições são de todos eles, né? Mas, tacitamente, a gente tem ali uma divisão no trabalho, nos temas. Acho que é isso da nossa parte de São Bernardo. Espero que tenhamos ajudado um pouquinho aí a trazer luz, ou não, aos senhores. Muito obrigado. Bom, pessoal, na verdade, a gente só tentou trazer um início de conversa, né? Esse assunto ainda vai longe, muitas coisas vão acontecer. É bacana a gente ver a experiência que cada município vem tendo, né? Cada realidade, cada município tem a sua realidade. Então, é um assunto bastante complicado. É óbvio que a gente prefere que os procuradores estejam lá na autarquia, né, doutora? E é óbvio que a gente prefere que isso não se torne uma distribuição aleatória, né? Porque é muito específico, é um tema muito sério, é técnico, tem um monte de legislação que regulamenta, e às vezes não dá para você pedir para um procurador do município que está acostumado com outras demandas também de importância, né, tributária, de toda sorte de assuntos, né, que ele consiga também se dedicar ao estudo da legislação previdenciária. Então, muitas coisas ainda vão acontecer até lá, e a gente vai continuar discutindo, né, sobre o assunto. Você acha que, pelo adiantado da hora, a gente vai abrir para 2 perguntinhas, tá bom? Quem tem? Boa tarde. Eu fico muito alegre que foi abordado esse tema pela BCPrev aqui, para a gente estar estudando aqui nesse congresso, nesse encontro jurídico. Eu agradeço a exposição de cada um, acho que foi bem salutar, né? Eu já tinha conhecimento dessas alterações legislativas. Eu estou enfrentando isso no meu município, eu também sou procuradora, meu cargo é de procurador autárquico. Eu pedi a unificação diante da insegurança jurídica, da representação e das consequências, como foi bem elucidado aqui pela doutora Magadá, com relação dos advogados alegarem qualquer tipo de ilegitimidade na representação. E a resposta foi no sentido dos procuradores que não é possível, tendo em vista que é inconstitucional. Só um panorama com relação à procuradoria de lá, ela já existia, a procuradoria, como órgão, mas não existiam os cargos de procuradores. Em 2024, foram criados os cargos de procuradores e regulamentou a lei orgânica da procuradoria. Na discussão, eles ressaltaram a minha lei, ressalvaram a minha lei lá, como que não haveria mudança, porque eram 2 leis complementares, né? Só que agora a resposta da prefeitura foi até engraçada, porque eu recebi ontem, e eu estava em viagem, foi no sentido de uma proposta legislativa de alterar a nomenclatura do meu cargo para assessor previdenciário jurídico e mudar todas as minhas atribuições que estão previstas na lei. A minha pergunta é justamente isso: eles podem fazer isso? Porque extinguir o cargo, eu sei que eles podem, até por decreto. Mas eles podem alterar a nomenclatura do meu cargo e as atribuições? É esse questionamento que eu trago aqui. Eu gostaria que a doutora Magadá respondesse. Obrigada. Olha, eu entendo que não, porque, veja bem, o que foi decidido aqui é que a questão da representação judicial, extrajudicial e consultoria, ela deve ser feita por quem? Procuradores. Não é isso que o STF decidiu? Procuradores organizados em carreira com estabilidade, né? Status de carreira de Estado, né? Agora, veja bem, aí você tem a representação da autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público. A representação tem que ser feita, não é pelo assessor jurídico que eles querem criar, mas tem que ser feita pelo procurador
do município. Eu acho que mudar, vocês continuam aí é inconstitucional. Vocês vão continuar com a representação judicial, extrajudicial e consultoria? Mas então, mas ficar só com a consultoria, quer dizer, eles estão... eu acho que aí a questão tem que se ver a questão do... Você fez um concurso para procurador. É engraçado isso, porque geralmente se quer o contrário, assessor jurídico para procurador. Aí eles querem que você seja um assessor jurídico efetivo. Veja bem, até a questão do 37.5 da Constituição, que assessoria, direção, chefia, é só de cargo em comissão. Então, existe uma inconstitucionalidade, eu acho, aí, que é transformar um cargo efetivo em cargo em comissão, quando o cargo de comissão só direção, chefia, assessoramento, e a sua atribuição não é de assessoramento, entendeu? Não sei, aí eu acho que a inconstitucionalidade é ao contrário. Acho que não pode mudar o nome, não. Não sei vocês. Eu acho que tem uma questão também que vale a gente pensar para isso, para essa questão da mudança do nome, até pela própria as regras de aposentadoria. Quando a gente for pensar na aposentadoria do procurador, que ela tem um teto diferenciado das demais cargos, né? Então, ele está vinculado aos 90%, 25% lá do subsídio do ministro do STF. Então, se você tem uma mudança de nomenclatura de cargo, você não é mais procurador, né? Não está na carreira, quer dizer, tem uma série de questões aí. Você vai ficar lá limitado no teto do prefeito. Acho que essa discussão também abarca esse assunto da concessão de benefícios também. Que acho que a gente depois pode um dia chegar a pensar nisso aqui também, o quanto pode influenciar. Doutora, nem sempre querer é poder, não é verdade? Então, concordo com as considerações da doutora Magadat sobre essa inconstitucionalidade, e as medidas várias estão à disposição, né? Boa tarde, meu nome é Luiz Guerra, sou do suplente do Conselho Deliberativo do IPREM em São Paulo. Doutora Magadat, a pergunta é a seguinte: os procuradores fizeram o mesmo concurso e estavam no IPREM, e depois a PGM transferiu, eles voltaram para a PGM. Há algum impedimento ou restrição para que eles atendam o IPREM, já que o IPREM hoje está sem procurador e tem uma dificuldade tremenda nessa área? Inclusive, nós tínhamos convidado um colega lá da associação, porque eu já me aposentei há muito tempo e não sei a situação atual. Pelo que eu entendi, os procuradores que hoje fazem a representação do IPREM são os procuradores do município, né? Não sei se lá, e era isso que eu queria saber, se haveria essa destinação específica de procuradores só para atuar no IPREM, né? Não há. Então, lá no IPREM, eles criaram cargos de agentes também, né? Agente previdenciário. Bom, o que eu acho é o seguinte, que os procuradores do município é que devem fazer. Eu acho que é mais uma questão político-administrativa, você conseguir que os procuradores do município trabalhassem lá, quer dizer, uma questão de trabalhar junto ao IPREM, entendeu? Porque eles foram, na verdade, como eu disse, na verdade, quando eu fiz o concurso público para procurador, foi me oferecido uma vaga no IPREM, na época tinha o procurador no IPREM, eu não quis ir na época, né, quis ficar na procuradoria. Então, assim, foi por opção. Então, eles também fizeram a lei de transferindo os cargos por opção, né? Então, mas todos foram, né, os colegas todos. Então, eu acho que seria bom, eu acho bom a presença de um procurador no IPREM. Eu acho muito interessante, muito conveniente, porque ele está ali, né, só resolvendo, como a Alessandra falou, são questões específicas,
né, que você, ao longo do tempo, que você vai adquirindo experiência, né, nessa matéria, né, que é uma espécie... Deveria, sim, eu acho, mas é uma questão apenas, eu acho, de tratativas aí, político-administrativas, de conseguir que ele... Porque, veja bem, o procurador do município, a lotação dele é na PGM. Então, ele fica lotado lá, mas ele, eventualmente, como eu falei, é como se ele estivesse numa secretaria, né? Ele, institucionalmente, é da PGM, mas, administrativamente, ele estaria no IPREM. Não acho que haja impedimento, não. Boa tarde. Eu queria parabenizar os expositores pela clareza e riqueza das exposições, né? Eu sou procuradora do município de Campinas, da administração direta, e hoje faço parte do Conselho Deliberativo, sou presidente do Conselho Deliberativo do CAMPREV, que é o nosso Instituto de Previdência Municipal, né? E nós somos, na ativa, lá no município, 85 procuradores, e nas fundações e autarquias nós temos mais 8. Já iniciamos, antes mesmo dessa decisão do STF, iniciamos uma conversa de unicidade, e sempre esbarra na questão da sucumbência, né? Assim, a gente tem uma diferença grande da sucumbência da administração direta para as indiretas. E aí eu tive uma dúvida na exposição de São Bernardo do Campo, com relação, porque eu entendi ali que houve essa preservação, né, da sucumbência diferenciada para o Instituto. Porém, minha dúvida o concurso... Vocês pensaram em termos de concurso, porque, assim, quando esse cargo vagar, aquele que ingressar, se entrar pelo mesmo concurso, ele vai ganhar menos pelo Instituto de Previdência, pelo que eu entendi, né? Então, assim, foi uma solução, quer dizer, uma solução que depois se alterou, né, ao longo do caminho ali, uma lei que veio um mês depois, né, que alterou essa questão da sucumbência. Eu queria entender como é que fica essa questão. Quando vagar esse cargo, como é que vai ser, né, para ver se essa solução é viável até para pensar para o município de Campinas. Obrigada. Agradeço a pergunta. Em relação ao cargo de procurador autárquico, então ele está na extinção vacância, não ingressam mais procuradores autárquicos. Então, enquanto persistirem nos cargos esses 2 procuradores, ou um deles, haverá esta separação dos honorários. Então, tem o honorário da Procuradoria-Geral, o honorário da Procuradoria Autárquica. Quando houver a extinção, a vacância, quer dizer, ou se aposentam ou prestam outros concursos em outros locais, a nossa lei, lá eu mostrei, ela traz 2 possibilidades. É o procurador municipal, ou seja, aquele que prestou o concurso para o procurador municipal, que vai atuar lá no nosso instituto. Então, este procurador, este sim, vai usar aí a fatia do honorário do município. Então, eu entendo que não haverá mais essa divisão. Hoje a nossa lei não traz isso, ela está separada ali, mas está separada para o procurador autárquico. Eu entendo que a gente vai precisar de uma modificação na redação para que o honorário do município também seja rateado, o honorário do SBCPrev, do Instituto, também seja rateado para os demais procuradores municipais. Mas aquele que vem para o Instituto, ele já vem vinculado aos honorários do município. Então, somente essa separação é somente enquanto persistirem os 2 procuradores que nós temos hoje lá. Tá bom? Acabamos? Pessoal, mais uma vez agradecendo a participação, o pessoal que ficou até o final. Como eu disse no início, né, é um tema que deixa a gente bastante preocupado, né, reflexivo a respeito, porque vai alterar, né, bastante a rotina dos nossos institutos, né? Então, a gente começou aqui a discussão, a doutora Magadar falou do documento, né, doutora, que vai sair pela BIPEM, e vamos acompanhar para que a gente possa chegar no melhor termo aí para os institutos.